Boa tarde, pessoal! Hoje, na nossa aula de História, continuamos falando sobre as fontes históricas. E vamos relembrar um pouquinho da aula passada, que falamos sobre os objetos. A história está repleta de objetos que revelam o modo de vida das pessoas, como elas se relacionavam umas com as outras, a maneira como faziam diferentes atividades e tarefas, e como elas se locomoviam, entre outras informações. Mas nós aprendemos que os objetos eles passaram por transformações ao longo do tempo, se adaptando às nossas necessidades e passando por melhorias. Na nossa atividade da página 181, é a sua vez de compreender as mudanças ocorridas na sua família ao longo do tempo através dos objetos. Escolha um objeto da sua casa, que pode ser um brinquedo antigo, o brinquedo de que você mais gosta, uma carta, ou um bilhete que tenha recebido de um familiar, entre outros objetos ou documentos. Você irá desenhar o objeto ou fotografá-lo, imprimir e colar a foto dele no espaço abaixo. Após desenhá-lo ou colar sua foto, você vai responder as questões seguintes. Número 1. Esse objeto é novo ou é antigo? 2. Existem modelos mais recentes desse objeto? Ele já sofreu algumas transformações? Número 3. Que informações sobre a sua história ou a história da sua família poderiam ser reveladas por meio desse objeto? Conte nessa linha para mim. O historiador, ao pesquisar e escrever sobre a história, deve analisar diferentes fontes para compreender as transformações ocorridas na sociedade e na forma como os indivíduos modificam o espaço com o passar dos anos. Se por acaso você já fez essa atividade dessa página 181, não tem problema, vamos passar para a página seguinte. Uma fonte histórica contém um registro de determinado acontecimento, ou seja, ela é um vestígio da ação humana ao longo do processo histórico. A seguir serão apresentados textos e imagens de diferentes fontes históricas. Você irá escrever qual é o tipo de fonte e o que é possível saber sobre a história ao investigar esse documento. A. Carta do pintor francês Edouard Manet. Do Porto do Rio de Janeiro, 1848 a 1849. Segue a carta. Querida mamãe, contei-te na minha última carta que tínhamos chegado ao Rio de Janeiro. Como disse, aqui é encantador. As brasileiras do Rio fazem-se transportar em palanques, mas há também carros puxados por mulas, que aqui fazem às vezes os cavalos. Adeus, querida mamãe, teu filho respeitoso, Eduardo Manet. Aqui quem escreveu foi Lemos, Renato, entre parênteses temos org. Bem traçadas linhas, a história do Brasil em cartas pessoais. Rio de Janeiro, bom texto, 2004, página 28 e 29, foi um texto adaptado. Aqui temos o glossário com uma palavra que não conhecemos, que é palanque, que é espécie de cadeira portátil, aberta ou fechada, suportado por duas varas laterais. Agora você vai responder as questões seguintes. Que tipo de fonte é essa que nós lemos? Eu já sei que se trata de uma carta, mas é uma fonte escrita ou é uma fonte oral? Para que Manet escreveu? Qual foi a impressão do artista sobre a cidade do Rio de Janeiro? Ou seja, o que ele descreve na carta sobre o Rio de Janeiro? O que ele achou da cidade, a impressão que ele teve? Nós fizemos a letra A do número 4. Agora segue a letra B. Gravura. Senhora carregada na cadeirinha indo à missa, de Jean-Baptiste Debré, 1816. Observe a imagem. Que tipo de fonte é esse? É uma carta? É uma gravura? Que tipo de fonte? Você vai descrever aí para mim.
O que você vê na imagem? Tipo de transporte utilizado na época. Que tipo de transporte é esse? Aqui na letra C, nós temos um outro tipo de fonte histórica que nós já analisamos em páginas anteriores. Trata-se de um boletim escolar de estudante de escola. Você vai procurar no boletim qual o nome da escola. Você irá circular com vermelho e depois responder aqui o nome da escola. Do ano de qual o ano? Que tipo de fonte é essa? É uma fonte oral, uma fonte escrita? Que tipo de informações esse documento pode nos revelar?